que a gente usa, o material que a gente precisa, isso não vai acontecer. A gente tem agora uma onda de alimentação, né? Todo site tem uma coisa de faça a sua própria composteira, recicle seu lixo na sua casa. Isso é impressionante, porque não existia alguns anos atrás. Agora todo mundo quer ter suas próprias minhocas em casa para fazer sua comida orgânica. Mas isso é um sinal. Mas isso é um sinal de como essa informação ela não é mais uma marolinha, assim. Essa é uma informação de alimentação que está vindo, que ela está sendo crescente porque a alimentação é todo dia, é cotidiano e também é meio ambiente. Perfeito. E as coisas, na verdade, algumas delas vão se perpetuando, mas eu não sei se você concorda, mas eu acho que muito menos por consciência, muito mais pelo aumento exponencial dos problemas ambientais que ocorreram, né? Uma parte pequena, eu acho que ainda tem consciência. Maurício Tufani. Bom, o Hegel disse no século XIX, né, que a leitura diária dos jornais tinha se transformado na oração cotidiana, né, do homem moderno. Acontece que nós estamos numa época em que nós passamos já por muitas transformações e o homem atual, o homem contemporâneo, ele não está buscando mais informação. As pessoas estão buscando muito mais, cada vez mais, entretenimento. A gente pega o metrô e olha ali todo mundo enfiado ali no celular. Elas não estão. Poucos são os que estão lendo notícias. Poucos são os que estão buscando informação. Eles estão conectados, estão entretidos. E a informação ela vem de um compartilhamento, um subproduto disso, né? E é muito importante que nós, né, comunicadores, eu estou falando comunicadores, é uma coisa meio complicado quando o jornalista fala, né, porque o jornalista quer sempre se diferenciar do restante do mundo da comunicação, né? Mas nós, comunicadores e ligados à área do meio ambiente, o que a gente tem que entender é que, primeiro, o grande esforço nosso de comunicação ainda está muito para os convertidos. Em primeiro lugar, isso, né? Nós temos que contaminar essa rede toda, nós temos que contaminar o entretenimento. Nós temos aí toda essa imprensa do interior do país e que eles vivem copiando e colando, em grande parte, né, o que outros meios produzem. Então, acho que está na hora também das organizações não governamentais começarem a produzir material adequado para esses veículos também. Eu estava outro dia conversando com uma colega que até pouco tempo ela era assessora de imprensa de uma prefeitura e num feriado prolongado ela pegou e falou: bom, deixa eu ir embora, essa semana foi fraca, não teve muito o que passar aí para os jornais, né? Ela pegou, entrou no carro, ela ia entrar no carro, um dos jornais ligou e falou: você não mandou matéria. Ela falou: como não mandei? Mandei. Sim, mas você precisa mandar mais, né? Como toda semana. Mas teve pouco assunto. E ele falou: eu vou pôr o que no jornal se você não mandou? Ela pegou o carro, foi embora, dali a pouco o prefeito ligou e falou: você volta e manda a matéria. O jornal está querendo. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que as organizações não governamentais precisam também fazer um esforço de começar a trabalhar para uma grande parte aí de uma imprensa bem popular e que tem sido desprezada como foco deles, né? Não sei, é uma percepção minha, posso estar equivocado. Tem que chegar nas pessoas, né? Eu acho que não dá para a gente continuar só falando para convertido, não. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel Barcelos, eu sou da Secretaria do Meio Ambiente e eu trabalho com a agenda da implantação do Código Florestal, do CARI, para aqui em São Paulo. Primeiro, parabenizar aí o pessoal do Observatório, que eu acho que é uma discussão muito interessante fazer com o público dos jornalistas, enfim, quem está divulgando e está propagando aí as coisas que estão acontecendo.
e trazer o pessoal da área técnica para conversar também e dar essa troca aí de experiências. Mas eu também sou cidadã da cidade de São Paulo, né? E como cidadã, eu acho que tem um tema que tem muito a ver com essa agenda que a gente está falando de serviços ecossistêmicos e da implantação do Código Florestal, que é a água. E todo mundo que mora em São Paulo sabe que depois das 10 horas da noite não tem mais água. Isso para quem mora em casa. Quem mora em prédio não percebe isso. Mas quem mora em casa, eu moro em casa, dependendo do bairro que você está, é até mais cedo, né? Lá no Rio Pequeno era às 8 da noite, aqui no Butantã é às 10 da noite. Nós não temos água em São Paulo. E aí, quando a gente fala em florestas, em produção de água, da importância da floresta na produção de água, da importância da conservação do solo e da água na área rural, eu acho que esse é um assunto que a gente explora pouco, porque assim, a grande importância da gente estar restaurando essas áreas, de estar restaurando as áreas de preservação permanente, não é só floresta, eu acho que tem toda uma coisa de conservação do solo também, de tecnologia, de produção. Eu acho que esse é um assunto que pega todo mundo por conta da água. Acho que a situação que a gente viveu em 2014 e 2015, a gente sentiu politicamente dentro do governo como abriram portas para várias agendas de restauração, o próprio governo impulsionando para que as coisas acontecessem, porque isso vai entrar na agenda política de todo candidato, né? Então, acho que esse é um assunto que diz respeito a todo mundo, principalmente de quem está na área urbana. Dá para discutir isso também na área rural com relação à disponibilidade de água para agricultura e irrigação. Então, acho que são temas que você pode fazer uma cobertura local de uma determinada região, falando mais pelo estado de São Paulo, que é o que a gente conhece um pouco mais. Determinadas regiões do estado de São Paulo que já não tem água disponível para irrigação, para o consumidor urbano. Acho que essa é uma agenda que ela não é uma ondinha, ela vai mais na linha da maré vazante, né? Nós estamos numa maré vazante que não acaba mais. Até porque nós estamos vamos enfrentar talvez um novo problema vinculado à à crise hídrica em São Paulo, né? Por causa dos nossos mananciais aí que estão com problema. É um golpe hídrico. Tá falando? É só para colocar uma pimentinha aqui na coisa que o Tufani falou. A gente tem uma coisa que eu percebo muito, e existem pesquisas da ANDE que mostram. Não basta para as organizações ambientais falarem assim, eu quero falar com os pequenos jornais do interior, etc. A gente sabe que a fonte de informação dos jornais no Brasil é oficial, e é oficial de preferência do mesmo partido que eu apoio. Esse caso que foi falado do prefeito, que você falou, possivelmente o jornal é alinhado com o prefeito, então ele quer a informação do prefeito. É muito complicado para quem trabalha com comunicação chegar nesses veículos. Não adianta você preparar um material, ele não quer esse material, ele quer a fonte governamental. Assim como eu acho que isso chega aos níveis dos grandes veículos no Brasil. A fonte principal é o governamental. Então, acho que uma outra coisa também, só comentando aqui, que eu acho que a gente, para quem comunica, definir quais são os nossos públicos-alvos. A gente fica muito na coisa do consumidor final, que eu acho que é um público que faz a movimentação vir, digamos, de baixo para cima, mas hoje a gente tem que saber como que a gente vai se comunicar com o produtor rural. Eu acho a iniciativa da cartilha é muito legal e eu não sei qual seria esse meio eficiente. Eu não sei, eu só estou colocando angústias minhas, de quem trabalha muito com essa questão da comunicação, das organizações, dos estudos, essa questão que a gente tem muito resultado. Eu só vejo, eu nunca vi um projeto piloto que desse dado errado, que fala assim, nossa, ele ganhou muito menos, o negócio não deu resultado, a água não voltou. Todos dão certo. Então, como é que você fala para o produtor? Ele vai ter lucro se ele fizer, mas a gente não consegue falar isso para ele. O Roberto Rodrigues tem aquela máxima dele que o pecuarista não vai se mexer
porque ele vive, né? Então, ele não vai se esforçar muito, a não ser que ele veja que o vizinho está ficando rico, muito rico fazendo, né? Eu vejo muitas coisas sobre o Mauro. Eu assisti o filme sobre a pata do boi a semana passada, a cartilha eu não li, mas assim, tem alguma coisa que mostra? Ele está ganhando mais dinheiro? Eu estou supondo que possivelmente está. Eu acho que isso é uma coisa legal de você colocar na comunicação. A gente também tem um vídeo com ele sobre a questão muito interessante aqui, acho que não dá tempo, né? Mas é um vídeo que mostra um pouco do trabalho dele, aí fala um pouco de produtividade, do que ele teve de ganho, que ele já ganha 4 vezes mais do que ganhava, isso, fala disso, e depois fala que, na verdade, o avô dele era desmatador, etc., agora ele não precisa, e que ele, na verdade, faz as boas práticas, e mostra o resultado econômico disso, né? Tem um vídeo que mostra um pouco disso. Bom, queria chamar a secretária executiva do Observatório, Roberta Del Giudice, para fazer o agradecimento. E também gostaria de agradecer vocês pela participação, aos membros, aos comunicadores que fazem parte do Observatório, e lembrar de uma campanha que a gente está no ar até dezembro. Todo mundo pode acessar agora do celular, se quiser. Chama chegadeadiar.org.br, pela não prorrogação sucessiva e indistinta do Cadastro Ambiental Rural, para que isso não aconteça pela 5ª vez. Então, é isso. Obrigado e ótimo almoço para todo mundo. Eu queria agradecer a todos, mas essa última discussão aqui me veio em mente um monte de questão, né? Uma delas é em relação ao crédito rural, tem a ver com o que você falou, que assim, não houve prorrogação da necessidade de CAR, né? A lei muito clara, não foi alterada, a parte que continua exigindo, que a exigência começou em dezembro de 2017, mas o governo afirma que foi feita alteração e continua repetindo, uma mentira 1000 vezes repetida se torna verdade. Então, está lá na lei, claramente, não pode ser mais concedido pelos bancos, empréstimo, crédito rural, público, sem a necessidade de apresentação do CAR. Mas nós temos, inclusive, resolução aí do Poder Público afirmando que foi feita essa prorrogação, sim. Então, isso sai nos jornais, a fonte é governamental, não adianta a gente ficar repetindo isso, porque a verdade que está na lei, não é a minha verdade, que está na lei, ela não vem à tona, né? Então, essa questão da fonte é uma questão bastante importante. Tem a questão das campanhas, né, que você colocou, tem que lembrar Jamanchim, né, que a Gisele Bündchen se engajou, e aí a gente teve a reversão da medida provisória. As campanhas urbanas aderem mais, né? Então, agora a gente tem a do agrotóxico, que você vê lá aquela imagem do pepino, né? Ou do pimentão, que mais de 85% é agrotóxico, tem todo aí um envolvimento do Chega de Agrotóxico, que é uma campanha que tem colado. Eu recebi até de uma colega minha que é candidata do Novo, né? Então, eu fiquei, poxa, então uma campanha aqui que pegou, Chega de Adiar, não envolve tanto assim, as pessoas não circulam, né, pelo celular, as campanhas que são mais relacionadas ao meio rural. Então, a gente tem que ver como é que a gente envolve mais para tentar até disseminar o que a gente fala, porque a gente faz eventos quase que semanalmente, né? Então, a gente ouve coisas no Nordeste que ficam pelo Nordeste, a gente ouve coisas no Norte que ficam pelo Norte. Como é que a gente integra todo esse conhecimento, toda essa discussão que tem sido feita realmente aí a chave que a gente está precisando encontrar para comunicar melhor todo o conhecimento científico, jurídico que a gente gera. E eu queria alinhar tudo isso, né, assim, uma coisa sobre o trabalho, como ele é feito, que ele fica perdido, às vezes, pelos membros, né, essa questão da cartilha. A gente começou, na verdade, com a primeira elaboração, ele é um conjunto de trabalhos que é feito pelos membros do Observatório. Foi feita uma cartilha inicial, foi feita pelo Imaflora, uma cartilha mais técnica de como é que eu implemento o Código Florestal. Tem um aplicativo para você utilizar dentro da sua propriedade. Depois a gente passou para uma cartilha de como que os estados fariam ou devem fazer
os seus programas de regularização ambiental. A terceira cartilha é uma cartilha direcionada ao comprador de commodities agrícolas brasileiras, como é que você exige a cobrança do cumprimento da lei pelo produtor, né? E a gente tem essa cartilha, inclusive, em mandarim, inglês e outras línguas, para que o comprador de commodities consiga entender um pouco mais da legislação nacional. Agora a gente parte aí para uma cartilha mais didática, tentando envolver o produtor rural. Eu gostaria de lembrar uma questão relacionada à cartilha, que ela se espelha num livro do... Espelha-se, na verdade, ela se relaciona a um livro do Galileu Galilei, né, em que ele coloca lá um sujeito muito ignorante e o outro tentando explicar para ele a teoria do porquê que a Terra era redonda, tal. Acabou que o Papa achou que ele, que era o cara ignorante, né, e deu no que deu. E a cartilha é mais ou menos isso. Então, ela tem o sujeito que corta a árvore, que não respeita a lei, e esse sujeito mais... não, vamos respeitar a lei, vamos produzir melhor, que é isso. Assim, as boas experiências dão certo. Como é que a gente não consegue fazer com que todos se engajem nessa boa experiência? Eu só vou terminar, deixar todo mundo almoçar, mas uma vez eu fui a um sítio, que uma experiência piloto lá financiada pela School Foundation, foi implantada pelo ICV, em que eles escolheram alguns lotes de uma região para implementar a agricultura de baixo carbono. E aí era nítido, a gente foi a alguns que estavam com essa implantação e outros não. Você ia passando ali de van para chegar nesses lotes, e quando estava chegando, você via aquela vegetação verde ali, sendo que os outros eram todos degradados, com pasto degradado, né? E esse tinha ali rodízio de pasto, tinha APP, tinha toda a observação da norma, era muito claro assim, quem é que estava no projeto e quem não. E aí eu perguntei para o produtor agrícola, mas ele está vendo seu filho na universidade, você bancando o teu filho, né? Estava em Campo Grande, fazendo agronomia, isso era no Mato Grosso, mas o filho estudava no Mato Grosso do Sul. E tinha um Uno Mille 0 lá na garagem, a casa toda bonitinha. Seus vizinhos estão vendo, né? Porque a gente vê a casa dele ali, vê a casa dele ali. Por que será que eles não buscam implementar aqui o mesmo projeto que você, né? Aí ele falou assim, porque eles me vêm acordando às 5 da manhã. Então, tem uma dificuldade, tem um esforço na mudança. E é isso que eu acho que a gente precisa entender, né? Eu vi o Gert fazendo um paradigma outro dia do omelete, do presunto, do porquinho e a galinha ali. Mas como é? Porque a gente fez o omelete, fez a receita do omelete, mas agora como é que a gente vai negociar com o porco? É isso, né? Então, a gente tem que, agora, entender que tem essa mudança para uma agricultura de baixo carbono, essa mudança para adequação à norma, ela não é uma coisa fácil. Então, ela tem que levar tempo, tem que ter consideração, tem que ter instrumentos econômicos, incentivos econômicos, mas ela é necessária e a gente vai ter que chegar nesse acordo. Obrigada a todos. Espero que tenha sido proveitoso.